Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, depositamos a confiança no Senhor, sim, aquele que fez o céu, o mar, a terra, tudo que há, e pela submissão do coração, herdou tudo do Pai, e nele nós somos cordeiros e herdeiros em Deus, aqueles que outrora estávamos sobre maldição, e ele se fez maldição por nós e nos abençoou nas regiões celestiais, aonde não há quem possa amaldiçoar aqueles que estão abençoados em Cristo Jesus. Para ele, sendo o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente, o Alfa, o Ômega, o início, o fim, aquele que é eterno, aonde um dia como mil anos como um dia. Aquele que dia após dia nós temos, quando buscamos a sua infinita bondade e misericórdia e buscamos um entendimento, conhecer da sua perfeita e agradável vontade, ele sempre nos revela e nós estamos constantemente a aprender daquele que é riquíssimo, aonde a palavra diz que ele se empobreceu para nos tornar riquíssimos. Riquíssimos, uma sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a ressurreição do último dia. Sabedoria mais pura, viva e eficaz do que os puros favos de mel terrenos. A palavra diz: encontraste mel? Come o suficiente antes que fique enjoado, porque esta sabedoria é válida para aquele que a possui, para que se alcance a vida e vida com abundância e a ressurreição do último dia. Mas aquele que utiliza essa sabedoria para aquilo que é terreno se torna um miserável, um cego, nu e miserável. Porque o Senhor não agrada daqueles que retrocedem, mas sim daqueles que perseveram. Uma sabedoria mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, daqueles que perseveram sempre daquele que é do alto, daquele que nos sustém e nos fortalece. Por isso, sejais firmes e constantes, segundo o Espírito. Espírito sempre de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, daqueles que permanecem segundo a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. A nossa mãe, que é do alto, que é livre, aonde haverá se de manifestar aqueles que seguem na obediência de Jesus Cristo. Ele disse: todo aquele que fizer a vontade do Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe. E qual a vontade do Pai? Este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Este é meu filho que me comprazo, aleluia. E ele nos ensina aí de anunciai o evangelho, o ano aceitável do Senhor, anunciai o arrependimento, é chegado o reino dos céus sobre vós. Bem-aventurado aqueles que perseveram constantes, sempre o confessa de boca e demonstra pelo bom proceder que houve o entendimento. E o entendimento são aqueles que desviam do mal, não se dão vencido pelo mal, mas antes vence o mal pelo bem. Não louva as atitudes dos ímpios, mas antes está sempre a condenar
as atitudes dos ímpios, porque devemos aborrecer o mal constantemente. E assim perseverai sempre na vigilância, na oração. O Espírito está pronto e experimentado em toda boa obra para nos manter apartados de toda injustiça. A carne é fraca, assim como o Espírito está pronto, a carne é fraca. A palavra diz: a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por isso é necessário que ele cresça e que eu diminua. Perseverai sempre enchendo da presença do Senhor, aonde bem-aventurados sois aqueles que seguem dia após dia buscando a perfeita e agradável vontade do Senhor, onde ele diz que de geração em geração não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, onde ele já dizia, desde o homem, desde o nascimento da sua mãe, é pecador, é falho, mas aqueles que reconhecem e confessam e estão constantemente dependendo da sua infinita bondade e misericórdia, ele é fiel para nos perdoar das nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são encobertos. A palavra diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Assim a palavra diz, perseverai e jamais utilizai a graça para querer retroceder ao jugo do opressor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.